Olá, pessoal. Eu sou o professor Pedro Ourique e hoje eu vou tratar sobre função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Começamos aqui pela definição de função injetiva. Uma função f de a em b é injetiva ou injetora quando elementos diferentes de a são transformados por f em elementos diferentes de b, ou seja, não há elemento de b que seja a imagem de mais de um elemento de a. Assim, se f é injetiva quando x1 é diferente de x2 em A, resulta em f de x1 diferente de f de x2 em B. Vejamos esse exemplo aqui de uma função de inteiros em inteiros, dada pela lei f de x igual a 3x. Tem aqui o conjunto A, ou seja, o número 1 vai estar relacionado a 3. 3 vezes 1 é 3. O número 2 está relacionado ao 6. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 3 é 9. E 4 vezes 3 é 12. Tá? Ou seja, nenhum elemento do conjunto B recebeu mais de uma flecha do conjunto A. Isso caracteriza uma função injetiva. Vamos ver o exemplo aqui para funções de reais em reais. Esse é o primeiro exemplo, f de x igual a x. Tá? Então, o gráfico é uma reta, né? Para verificar se uma função é injetiva, eu aplico o teste da reta horizontal. Nesse teste, eu traço retas paralelas ao eixo x e nenhuma delas pode interceptar o gráfico da função em mais de um ponto. Ou seja, cada valor do y corresponde a um único valor do x, né? Caracterizando assim a função injetiva. Vejamos esse outro exemplo aqui. Uma função de reais positivo em reais, dado por f de x igual a raiz de x. No teste da reta horizontal, todas as retas que eu traçar paralela ao eixo x, ou elas não vão interceptar o gráfico em nenhum ponto, ou vão interceptar em apenas um ponto, tá? Caracterizando, né, a função injetiva. Cada valor do y é representante de um único valor do x. Agora vejamos a definição da função sobrejetiva. Uma função f de a em b é sobrejetiva ou sobrejetora quando, para qualquer elemento y pertencente a b, pode-se encontrar um elemento x pertencente a A, tal que f de x igual a y. Ou seja, f é sobrejetiva quando todo elemento de B é imagem de pelo menos um. Olha aqui a definição, pessoal. Pelo menos um elemento de A. Isso é quando a imagem de f é igual a B. Vejamos primeiro um exemplo aqui de uma função de inteiros em inteiros, dada por f de x igual a x ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é igual a 4. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. 1 ao quadrado resulta em 1. 2 ao quadrado é igual a 4. E 3 ao quadrado igual a 9. Nesse caso desses dois conjuntos aqui que nós tínhamos, repare aqui, ó, no conjunto B, tem elementos recebendo mais de uma flecha do conjunto A, que não caracteriza problema para definição dessa função, né? Que diz aqui, ó, que cada elemento de B é imagem de pelo menos um elemento, ou seja, ele pode ser
representante de mais de um elemento. Mas o que não pode acontecer é sobrar elementos aqui no conjunto B. Por quê? A imagem tem que ser igual ao conjunto B. Tá? Então, isso é o que caracteriza a função sobrejetiva. Vejamos agora exemplo de funções sobrejetiva de reais em reais. Essa primeira dada por f de x igual a x menos 1. O gráfico resulta em uma reta, né? Neste caso, se eu aplicar o teste da reta horizontal, eu vou verificar que cada reta paralela ao eixo x intercepta o gráfico em um ponto. Tá? Ou seja, trata-se de uma função sobrejetiva. Né? Já para a função de reais em reais positivo, f de x igual a x ao quadrado, como a função é de reais em reais positivo, então eu aplico o teste da reta horizontal apenas para valores de y maior do que zero. Com isso, eu verifico que cada reta paralela ao eixo x vai interceptar o gráfico em 2 pontos. Né? Ou seja, também caracterizando uma função sobrejetiva. Lembrando que cada elemento de y tem que ser representante de pelo menos um elemento de x, então ele passa no teste da reta horizontal como função sobrejetiva. Tá? Repare que para isso eu tive que limitar o contradomínio, né, para reais positivos. Né? Se a função fosse de reais em reais, este caso não seria uma função sobrejetiva. A definição de função bijetiva diz o seguinte: uma função f de a em b é bijetiva se e somente for simultaneamente injetiva e sobrejetiva. Quando isso ocorre, dizemos que há uma bijeção ou uma correspondência biunívoca entre a e b. Vejamos o exemplo para uma função de inteiros e inteiros dada por f de x igual a x ao cubo. Então, eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. No conjunto A eu tenho menos 2. Menos 2 ao cubo resulta em menos 8. Menos 1 ao cubo resulta em menos 1. 1 ao cubo é igual a 1. 2 ao cubo é igual a 8. 3 ao cubo é igual a 27. Neste caso, eu tenho uma função bijetiva. Por quê? Cada elemento do B é representante de um único elemento do A. Então, portanto, ela é injetiva. E não existe elemento do B que não seja representante de ao menos um elemento do A. Portanto, ela é sobrejetiva. Sendo injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, ela caracteriza uma função bijetiva. Agora vejamos um exemplo de reais em reais para funções bijetivas. A primeira aqui é uma função definida por f de x igual a 2x. Tá? O gráfico resulta em uma reta. Né? Nós verificamos aqui, ó, pelo teste da reta horizontal, cada reta que eu traçar paralela ao eixo x vai interceptar o gráfico da função em um único ponto. E todas as retas interceptam o gráfico da função em um único ponto. Portanto, função bijetiva. Outra função aqui, de reais em reais, dada por f de x igual a x ao cubo. Então, no teste da reta horizontal, cada reta que eu traço paralela ao eixo x intercepta o gráfico em um único ponto. E todas as retas paralelas ao eixo x interceptam o gráfico. Portanto, função bijetiva. Em resumo, dada uma função de a em b, considere-se as retas paralelas ao eixo x.
Se nenhuma reta corta o gráfico mais de uma vez, então f é injetivo. Se toda reta corta o gráfico, então f é sobrejetivo. Se toda reta corta o gráfico em um só ponto, então f é bijetivo. Então, repare que é bem fácil eu identificar se uma função é injetiva, sobrejetiva ou bijetiva. Basta eu aplicar o teste da reta horizontal. Então, era isso que eu tinha para hoje. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe. Bons estudos. Um abração!